Oi, galera, tudo bem? Tanto na turma de contabilidade quanto na turma de administração, eu acredito que todos nós já nos conhecemos, então o que dispensa a formalidade da apresentação. Como eu já disse para vocês desde ontem, nós vamos estar falando sobre empreendedorismo e plano de negócios. Vamos falar em dois momentos diferentes. Vamos primeiro entender aspectos teóricos no que diz respeito ao empreendedorismo, com relação a características empreendedoras, comportamento empreendedor, a importância do empreendedorismo para o Brasil e a nível mundo também, quais são os aspectos que diferem uma ideia convencional, uma ideia tradicional de uma ideia empreendedora. Então isso nós vamos ver ali no primeiro momento. Em segundo momento, nós vamos falar então sobre o plano de negócio, que vai trazer a concepção, a ideia de qual é a importância do planejamento nesse processo como um todo. Afinal de contas, toda e qualquer ideia, para que ela seja uma ideia rentável, uma ideia que vai trazer lucro, ela necessita de um planejamento. E é neste momento, então, que entra o plano de negócio. Nós vamos falar, então, em um segundo time ali, sobre plano de negócios, qual é a sua importância, seja para abertura de novas empresas ou para ampliação de negócios já existentes. Então, nós vamos falar em dois momentos, sobre empreendedorismo e sobre plano de negócios. E como são coisas que estão muito interligadas, vocês vão ver também que em alguns momentos eu acabo falando que ali das duas coisas meio que juntas, tá? E lá no final eu espero poder desenvolver junto com vocês um plano de negócio lá mais para o finalzinho do módulo, mas aí nós vamos conversando, à medida que nós formos entendendo o que isso significa, como que funciona, vai ficar muito mais fácil de desenvolver isso lá no final, tá? Então, bola para frente, vamos falar sobre empreendedorismo. Eu coloquei aqui para vocês, logo no início, e o que vem com... acaba que meio sendo muito bacana com relação ao vídeo do que eu pedi para vocês verem ontem. A frase diz que empreender é acreditar que não existe limites e acreditar que é possível fazer o que se sonha. Será que nós temos acreditado nas nossas ideias, nós temos acreditado nos nossos sonhos? Ou a gente acha só que o que pode dar certo são empresas lá em São Paulo, ou ideias lá de fora, pessoas que tiveram ideias lá fora? Como o vídeo que eu passei para vocês ontem do Romero Rodrigues, toda e qualquer ideia que virou um sucesso, todas as pessoas que criaram ideias de sucesso, criaram empresas de sucesso, elas começaram de uma ideia simples, que foi se transformando em um negócio, em um modelo de negócio. Ninguém começou já no topo, todo mundo começou galgando, enfrentando desafios. E essa disciplina, ela tem o intuito exatamente de despertar em vocês essa ideia empreendedora. Porque como nós vamos ver no decorrer dos próximos passos aí, dos próximos tópicos, antigamente as escolas, as universidades, os centros educacionais se preocupavam em formar pessoas para que elas fossem empregados, se preocupavam em formar grandes CEOs, grandes gestores. No entanto, as escolas não falavam sobre o fato de que além de ser um grande gestor, você também pode se tornar um empresário, dono do seu próprio negócio. E graças a Deus essa cultura ela tem se transformado bastante. Não que ser um profissional de carreira seja algo que não é interessante, mas é importante que a universidade, enquanto instituição de formação, instituição de ensino, deixe claro também para esse aluno que ele tem também e que ele pode acreditar na ideia de que ele pode ser o próprio dono do seu negócio. Então é exatamente isso que essa disciplina vem trazer aí para vocês, tá? Eu sempre falo que eu vou ser breve e que eu não vou demorar mais que 30 minutos para explicar o slide, mas geralmente eu demoro. Mas vocês têm que entender que a professora de vocês fala muito, vocês conhecem ela de sala, né? Vocês sabem como é que é. Mas eu vou tentar ir me policiando aqui para ver se a gente consegue explicar o slide dentro do time que eu me coloquei aqui de 30 minutos para não ficar um vídeo muito cansativo. Então, Jeffrey Timmons define empreendedorismo como uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Acredito que os contadores também têm acesso a essa informação. Nós, enquanto administradores, acabamos que por conhecer um pouco mais o que foi a Revolução Industrial, porque isso faz parte do nosso processo de aprendizado
sobre as teorias da administração, sobre o andamento da administração como um todo. Mas eu tenho absoluta certeza que vocês, enquanto contadores aí, também têm uma noção da importância que foi a Revolução Industrial para o século XX. E daí, quando eu pego um autor que me diz que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será mais para o século XXI do que a Revolução Industrial foi para o século XX, é uma informação extremamente pretensiosa, porque a Revolução Industrial significou muito para o processo evolutivo das empresas durante o século XX. Então, quando eu falo que o empreendedorismo vai ser ainda mais para as empresas ou para a população, para a economia, agora no século XXI, então nós podemos concluir a partir daí que é algo extremamente grandioso, que o empreendedorismo precisa ser encarado como algo grande, tá? Mas vamos tentar compreender por que Jeffrey Timmons disse isso em sua definição. Aqui nós temos então um breve histórico, eu não gosto muito de histórico, mas eu coloco aí só para a gente ter mais ou menos uma noção de como nós chegamos até hoje. No século XV, o termo era usado para definir aquele que gerenciava grandes projetos. Então, empreendedor, pessoa que gerenciava grandes projetos. Passado dali, passou a ser conhecido como empreendedor aquele que assinava contratos, assumindo quaisquer riscos e prejuízos. Já no século XVIII, que foi durante a Revolução Industrial, os empreendedores eram grandes inventores que se aventuravam em descobertas científicas, formando assim a diferença entre o capitalista e o empreendedor. Durante ali o século XIX e o século XX, entre esses dois séculos, empreendedores passaram então a ser confundidos com administradores. Eu vou fazer uma aula específica diferenciando esses dois termos aí para vocês, não é o que nos tange aqui no momento. Então aqui um breve histórico. Se nós pegarmos, por exemplo, algumas palavras-chave, nós vamos poder ver: gerenciava grandes projetos, assumia riscos e prejuízos, grandes inventores, grandes invenções, e passam a ser confundidos com administradores. Então, a partir daqui, eu já posso ter mais ou menos uma noção. Se eu estou falando que este é o histórico do que é empreendedorismo, então eu vou ter uma ideia de que empreendedor é alguém que assume riscos, alguém que gerencia grandes projetos, alguém que tem ideias inovadoras. E se eu falo que o empreendedor pode ser confundido com o administrador, eu estou dizendo então que é também uma pessoa capaz de gerenciar, de administrar um negócio. Que daí nós vamos ver mais à frente, administrar uma empresa, gerenciar um negócio, tange aí várias outras características que você precisa desenvolver. Então não basta apenas ter uma grande ideia. Nós vamos perceber ao longo deste módulo que para eu me tornar um grande empreendedor, eu preciso também desenvolver várias outras características, tá? Indo adiante, aqui no slide que não passa, nós temos então, por que Jeffrey Timmons, vou tomar como base o que ele disse que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa agora para o século XXI, assim como a Revolução Industrial foi para o século XX. Então, nós temos aí, a partir do contexto histórico, algumas transformações que aconteceram durante o século XX, durante a Revolução Industrial, que ocasionaram algumas mudanças no que nós vivemos hoje. Então, se nós falamos da Revolução Industrial, nós estamos falando de processos mecanizados, do grande boom que houve nas indústrias. Tudo isso a produção em massa, tudo isso acabou que por criar muitas novas empresas, muitos novos ramos de empresariais, e a partir daí começou a surgir então pessoas visionárias. Se eu tivesse em sala, eu perguntaria para vocês o que vocês entendem por pessoas visionárias. Quando eu falo em pessoas visionárias, eu estou falando de caras como Romero Rodrigues, que vocês viram o vídeo, que olham para uma necessidade e enxergam nela uma oportunidade. Romero Rodrigues olhou para o mercado de compra através da internet e percebeu que não havia nenhum site que fazia comparação de preços. Então ele enxergou uma necessidade. A partir de uma necessidade que ele teve de comparar o preço de um produto, ele teve que ficar navegando por vários sites. Então surgiu ali uma necessidade
E a partir daquela necessidade, ele percebeu que havia ali uma oportunidade de negócio. É isso que pessoas visionárias fazem. Elas olham para uma necessidade e conseguem transformar aquilo em uma oportunidade de negócio. Então, por isso que nós falamos que nós estamos vivendo a era da revolução do empreendedorismo. Porque cada vez mais é comum você se deparar com histórias, você se deparar com pessoas que criaram do nada empresas que se tornaram grandes organizações, grandes corporações. Este momento que nós estamos vivendo, por exemplo, este momento de crise que muitos dizem, nós estamos passando por uma crise, passando por uma pandemia, enquanto muitas empresas vão acabar por falir, entrar em estado de falência, vai ser comum, passado tudo isso, vocês ouvirem histórias de empresas que viraram um sucesso, de pessoas que conseguiram, no meio dessa crise toda, criar negócios milionários. Porque são pessoas que conseguem enxergar na crise, enxergar na dificuldade, enxergar na necessidade de uma comunidade, de uma população, uma oportunidade de negócio. Então é exatamente isso que nós precisamos desenvolver enquanto empreendedores. É lógico que, como eu falei, nós vamos ver no decorrer das próximas aulas, não é só ter uma ideia inovadora. Existem várias outras características, vários outros aspectos que também precisam ser desenvolvidos. Mas aqui neste momento, eu gostaria apenas de frisar essa questão, porque quando nós falamos em empreendedorismo, muito nós vamos ouvir ele relacionado a pessoas visionárias. E essas pessoas são exatamente essas pessoas que conseguem ter uma visão a longo prazo, enxergar uma oportunidade onde ninguém viu. Quando a gente ouve a história do Romero Rodrigues, eu particularmente quando eu ouvi, a gente fica pensando, meu Deus, poderia ser eu que estava aí sendo milionário, por que eu não tive essa ideia antes? É exatamente isso que a gente pensa, quando a gente vê uma empresa nova que abriu, que traz um serviço inovador, algo inovador, a gente fala, nossa cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Então isso são essas pessoas visionárias, elas conseguem enxergar a oportunidade onde ninguém está vendo. E o mundo está cheio dessas pessoas hoje. E é por isso que a gente fala que nós estamos vivendo aí a revolução do empreendedorismo. O papel do empreendedor sempre foi importante. Por quê? Como eu disse lá atrás, o empreendedor é responsável então por ideias inovadoras, pela criação de novos negócios, negócios inovadores que vêm trazer aí oportunidades para a sociedade, criação de novos empregos, criação de novas fontes de renda. Ao longo das aulas nós vamos perceber que empreendedor também não é só aquele que abre um novo negócio, que existem vários casos de pessoas que estão empreendendo dentro das empresas também. Então, se o papel do empreendedor sempre foi importante, como a gente viu lá desde o contexto histórico, lá desde a Idade Média, o empreendedor já tinha um papel fundamental ali dentro da sociedade. Então, por que o ensino do empreendedorismo está se intensificando só agora? Quando o ensino do empreendedorismo no Brasil é algo extremamente recente. A primeira universidade a falar sobre empreendedorismo no Brasil foi a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Mas é algo extremamente novo, extremamente recente. É tanto que essa disciplina de empreendedorismo foi inserida nos cursos de administração e contabilidade há muito pouco tempo, tá? Então é algo realmente novo. E por que isso está se intensificando agora? O que é diferente do passado? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que alguns anos atrás a sociedade, as universidades, as escolas formavam pessoas para serem empregados. Hoje em dia essa concepção mudou. As escolas, as universidades, os centros educacionais, eles não podem formar profissionais apenas para ser empregado. É nossa responsabilidade também deixar claro para vocês ou demonstrar que existe também a capacidade, a possibilidade de que você possa ser o seu próprio chefe. Por quê? É através da criação de novas empresas que a economia movimenta. Imaginem vocês se ninguém mais abrisse empresa no país. Como é que ia ficar? Como é que ia ficar a geração de emprego e renda? Todo dia nasce gente no mundo. E se não abre uma nova empresa a cada dia, como é que ia ficar? Ia chegar num momento que não ia ter emprego para todo mundo. Se eu formo todo mundo para ser empregado, vai chegar um momento que eu não vou conseguir suportar, as empresas não vão conseguir absorver todo esse capital humano.
E é por isso, então, que é nossa responsabilidade, enquanto instituição de ensino, enquanto instituição formadora de opinião e tudo mais, que a gente desperte em vocês também essa necessidade de olhar para o empreendedorismo como uma oportunidade também. E, de repente, ao invés de se tornar um empregado, você se tornar o gestor da sua própria empresa, o dono do seu próprio negócio, tá? Então, por isso que o ensino do empreendedorismo vem se intensificando agora, porque percebe-se que ele tem um papel fundamental na movimentação econômica de um país, que é o que nós vamos ver mais adiante, e principalmente na criação de novos empregos, geração de renda e tudo mais, tá? O empreendedorismo é extremamente importante neste aspecto. Quais são os aspectos, quais são as características que acabam por contribuir para essa revolução que é o empreendedorismo? Nós temos aí uma enorme evolução tecnológica. Cada vez mais a tecnologia vem trazendo necessidades das empresas se adequarem, necessidade das empresas inovarem, necessidade das empresas saírem da mesmice. Porque à medida que a tecnologia evolui, ela força também que os empresários, que os empreendedores evoluam junto com ela. Porque cada vez mais nós temos pessoas, uma parte da população cada vez mais jovem que é extremamente ligada em aspectos tecnológicos. E como nós vamos poder perceber, empreendedorismo não é apenas a criação de novas empresas, é você inovar também em algo que já existe. E a evolução tecnológica, ela contribui muito para isso. Ou você evolui, ou você vai ficar para trás. A economia e meios de produção mais sofisticados. Antigamente, a gente via coisas sendo produzidas de forma manual. Hoje em dia, nós temos a produção em massa. As empresas conseguem produzir uma quantidade enorme em questão de minutos, de segundos. E tudo isso força para que as empresas como um todo evoluam, tragam mecanismos tecnológicos, tragam ideias inovadoras para melhorar os seus processos produtivos, para melhorar os seus processos de controle, porque tudo isso vai culminar em uma competição econômica. Se eu não evoluo junto com a tecnologia, se eu não procuro meios de produção mais sofisticados para tornar o meu processo produtivo mais ágil, ou se eu não procuro trazer processos, inovar em processos dentro da minha empresa, que faça com que a minha produção seja mais rápida, com que eu consiga entregar de maneira mais fácil ao meu cliente, com que eu consiga entregar um produto inovador ao meu cliente, com certeza tem esse aspecto aqui, ó, a competição econômica. Competição econômica, concorrência, que se eu não faço, o meu concorrente vai fazer. Se eu não inovo, o meu concorrente vai inovar. Aí a mesma coisa, se eu tenho uma ideia bacana, que acho que pode dar certo, não faço um planejamento, não acredito nela, com certeza vai ter alguém que vai ter a mesma ideia, vai acreditar, vai colocar para funcionar e vai ganhar dinheiro com ela. Então, será que foi só Romero Rodrigues que teve a ideia de criar um site para comparação de preços? Obviamente que não. Mas, com certeza, Romero Rodrigues acreditou na ideia, colocou ela para funcionar, fez ali o seu planejamento ao seu modo e conseguiu criar uma empresa milionária. Então, a competição econômica, ela força também que as empresas sejam mais inovadoras, que as empresas não fiquem naquela mesmice, acreditando que tudo pode ser como sempre e vai continuar dando certo. Porque nós vamos entender isso passo a passo, mas empreendedorismo, coloquem isso na cabeça de vocês desde agora. Não se esqueçam, empreendedorismo nem sempre é a criação de novas empresas. Às vezes é você inovar em algo que você já está fazendo, ou até mesmo inovar a forma como você desenvolve um trabalho lá dentro da empresa que você trabalha, tá? Então nós vamos entender isso a longo prazo, mas de antemão eu já quero que isso fique fixado na cabeça de vocês. Empreender não é só abertura de novos negócios, tá bom? Meu Deus, eu não vou conseguir em 30 minutos. Era do empreendedorismo. O ensino da administração era voltado para formar profissionais para administrar grandes empresas, não para criar empresas. Aquilo que eu já falei para vocês. O ensino do empreendedorismo é um fenômeno extremamente recente no Brasil. E por esse motivo aqui exatamente, porque a administração era voltada apenas para formar profissionais para administrar empresas, para serem empregados no caso, e não para criar novas empresas.
e isso graças a esta era que nós estamos vivendo agora, a descoberta de que o empreendedorismo é um enorme fator que contribui para a movimentação econômica de um país, que isso vem mudando e o empreendedorismo está sendo ensinado hoje, já está sendo incluído até na grade curricular, lá desde a formação, desde a base lá, do fundamental e do médio, e graças a Deus isso está mudando. Eu espero que mude aí com uma velocidade enorme, porque com certeza isso trará resultados muito positivos para a economia do nosso país. Por que o ensino do empreendedorismo? O empreendedorismo fala sobre comportamentos e atitudes que conduzem à inovação, a capacidade de transformação do mundo e a geração de riquezas. A primeira palavra, para quem gosta de anotar, que é importante que vocês anotem, empreendedorismo, sempre, 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 sempre. Nunca, jamais será diferente. Empreendedorismo sempre vai estar ligado à inovação. Só é considerado empreendedorismo se for algo inovador. Então, o empreendedorismo sempre vai estar ligado à inovação, tá? Então, o empreendedorismo vai falar vai falar de comportamentos e atitudes que vão conduzir, no caso, à inovação, como eu falei para vocês, que é um aspecto sempre relacionado ao empreendedorismo, e isso automaticamente vai gerar a capacidade de geração de riqueza, de transformação do mundo e geração de riquezas. Aqui é apenas uma data que é importante que vocês anotem também, como eu já havia falado, o ensino do empreendedorismo no Brasil é um fenômeno recente. O primeiro curso que se tem notícia surgiu em 1981, como eu já havia falado lá atrás, na Escola de Administração da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, um fenômeno extremamente recente, a primeira vez que se ouviu falar sobre empreendedorismo dentro de uma instituição de ensino foi em 81, através da FGV, tá bom? Então, alguns movimentos, algumas situações, como mais uma vez para vocês verem como realmente é algo extremamente recente, somente a partir do ano 2000 é que começou a haver algumas situações que acabaram por influenciar bastante na disseminação do empreendedorismo pelo Brasil. A partir de 2000 começou a surgir então alguns programas de incubação. O que é um programa de incubação? Quem já ouviu falar sobre incubadora sabe que o termo incubadora, o termo incubação, geralmente é utilizado em hospitais para crianças prematuras. Então, quando você tem uma criança prematura, você leva ela para a incubadora, para que a incubadora continue a fazer o que o ventre da mãe fazia, a fornecer ali a energia que aquela criança precisa para poder conseguir chegar ao seu processo de formação, para que ela consiga respirar sozinha, se alimentar sozinha e assim sucessivamente. No caso de incubação de empresas, é a mesma lógica. Os programas de incubação, eles servem exatamente para isso. As empresas ficam em um período de incubação para que elas possam ganhar forças, ganhar raiz, ganhar fôlego para poder caminharem sozinha, tá? Então, a partir dos anos 2000, começou a surgir no Brasil alguns programas de incubação que incentivavam essas empresas, alguns programas de incentivos governamentais para a criação e desenvolvimento de novas empresas. Ao longo das nossas aulas, nós vamos perceber que ainda andamos a passos lentos com relação a isso no Brasil, o que não é muita novidade. Nós não temos tantas políticas públicas que incentivam a criação de novas empresas, e isso nos difere bastante dos Estados Unidos, por exemplo, que é considerado uma das grandes potências no que diz respeito ao empreendedorismo. Então, lá nos Estados Unidos, existe um incentivo muito maior à disseminação da cultura empreendedora do que nós temos aqui no Brasil. Então, isso dificulta também o processo de criação de novas empresas ou de inovação de empresas já existentes. Mas, a partir dos anos 2000, começou a haver aí um incentivo maior por parte do governo. Então, se hoje é pouco, antes era muito menos. Aqui, o que eu gosto sempre de citar, Estados Unidos.
grande exemplo de país que investe no empreendedorismo como combustível para a economia. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas informações para a gente poder ver a grande diferença. A eficiência dos cursos de empreendedorismo nos Estados Unidos. Uma pesquisa comprova que 80% das empresas criadas por pessoas com mínimo de 6 meses de estudo de empreendedorismo se mantinham vivas após 5 anos. E vocês já devem ter mais ou menos uma noção que existem estatísticas que comprovam que a grande maioria das empresas não sobrevivem a 5 anos. E a empresa que consegue sobreviver a esses 5 primeiros anos tem uma chance muito grande de sobreviver aí por longos anos, porque a grande maioria delas, a taxa de mortalidade dessas empresas geralmente está ali nos 5 primeiros anos. Então, lá nos Estados Unidos existem estudos que comprovam que o ensino do empreendedorismo nas escolas, nos cursos de administração ou nos cursos de ensino superior como um todo, acabam que por ter muito efeito, que as pessoas que têm um contato com esse ensino do empreendedorismo têm uma probabilidade muito maior de fazer com que as suas empresas realmente se mantenham vivas no mercado. Já no caso dos empresários que iniciaram negócios sem nenhum preparo, apenas 40% sobreviveram a esse mesmo período de 5 anos. Então, a taxa de mortalidade dessas empresas, se vocês forem fazer pesquisas, por exemplo, no Google aí, a taxa de mortalidade de empresas no Brasil hoje, vocês vão ver que nós temos um índice ainda muito alto. E essa taxa de mortalidade, ela está concentrada principalmente nesses 5 primeiros anos de fundação da empresa. E quando você coloca lá quais são as principais causas morte dessas empresas, vocês vão ver que a principal delas está relacionada à falta de planejamento, à falta de conhecimento, que é exatamente isso que o ensino do empreendedorismo proporciona. A capacidade de nós entendermos um pouco mais como funciona, quais são as características necessárias, a questão de comportamentos, como que você deve fazer para gerenciar uma empresa. O plano de negócio vai ajudar muito na abertura dessa empresa, ou quem sabe na ampliação de algo que você já possui. Então, quando a gente coloca lá para poder ver, nós percebemos que existe uma taxa de mortalidade muito grande concentrada nos 5 primeiros anos de fundação e que a grande maioria das vezes essa taxa de mortalidade está relacionada à falta de planejamento. Quais são os bons exemplos que nós podemos trazer da cultura empreendedora dos Estados Unidos? O McDonald's, o Facebook, a Microsoft e a Apple, que são empresas conhecidas mundialmente, são exemplos de incentivos à cultura empreendedora. Se nós formos pegar a história de cada uma dessas empresas, nós vamos ver que são empresas que começaram do nada também e que se tornaram grandes potências mundiais. E que de repente, talvez se nós tivéssemos o mesmo incentivo que, por exemplo, o governo acaba por dar a essas empresas nos Estados Unidos, talvez aqui a gente pudesse ter mais histórias de sucesso também, como é o caso do Buscapé. Quais são os diferenciais da cultura empreendedora dos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a oportunidade vem primeiro. Eu vou falar especificamente disso em uma próxima aula, mas aqui no Brasil, estudos comprovam que a grande maioria das empresas acabam que por surgir de necessidade. Existe uma enorme diferença entre o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Qual é o empreendedorismo por oportunidade? É quando eu olho para o mercado, enxergo uma oportunidade no mercado e daí a partir dali eu crio um novo negócio. Já o por necessidade é quando eu tenho uma necessidade financeira e abro uma nova empresa, crio um novo negócio para suprir aquela necessidade financeira que eu tenho. E até por uma questão lógica, a gente já sabe que isso muitas vezes não dá certo. Se eu já vou começar o negócio com a necessidade financeira, significa dizer que todo o dinheiro que entra nessa empresa automaticamente vai acabar aqui por suprir as minhas necessidades financeiras pessoais. E isso é uma conta que nunca fecha. Então, lá nos Estados Unidos, a grande maioria das empresas surgem por oportunidade e não por necessidade. Mas não se preocupem, eu vou falar no detalhe aí essa diferença entre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Nos Estados Unidos, o fracasso é um estímulo para a melhora. A cultura empreendedora nos Estados Unidos é tão forte que lá as pessoas, quando elas fracassam, quando elas erram,
elas acabam que por tomar isso como aprendizado, para poder ganhar gás, se impulsionar e tentar de novo. Aqui no Brasil nós ainda temos uma cultura muito restrita com relação a isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o fracasso. Histórias de empreendedores que já tentaram, de pessoas que já tentaram, comprovam isso que eu estou falando. A gente fracassa e muitas vezes, fulano fala, tu vai tentar de novo, vai dar errado de novo. Isso acaba nos desestimulando. Então essa é a diferença de nos Estados Unidos haver um incentivo maior à cultura empreendedora. As pessoas fracassam, mas aí já tentam de novo, porque sabem que tentando, aprendendo com seus erros, elas vão acabar conseguindo. Estude empreendedorismo desde cedo. Nos Estados Unidos, desde pequenininho, as pessoas já falam sobre empreendedorismo. Quanto mais você conhece sobre, mais chances de você fazer dar certo. E é por isso que, como eu falei para vocês lá atrás, eu fico muito feliz em ver que o empreendedorismo já está sendo sugerido para grades curriculares desde a nossa formação, desde a base, lá desde o fundamental. Que com isso nós vamos também aumentar essa nossa cultura empreendedora, mais pessoas falando sobre empreendedorismo, e quem sabe nós possamos chegar aí ao mesmo nível dos Estados Unidos, de que a cultura empreendedora é um grande diferencial para a criação de novas empresas de sucesso. E principalmente inovação. Todas as empresas que são criadas nos Estados Unidos, geralmente são empresas que trazem uma ideia inovadora, negócios inovadores, que essa é uma grande dificuldade nossa aqui da nossa região também, que as pessoas acabam que por sempre criar empresas muito parecidas com outras que já existem, e isso acaba dificultando muito a chance de dar certo, porque, como eu disse, empreendedorismo sempre estará ligado à inovação. Para você fazer uma ideia dar certo, uma ideia ser uma ideia empreendedora, ela precisa ter inovação. Isso não significa dizer que você precisa sempre criar algo que nunca existiu. Você pode pegar algo que já existe, fazer aquilo diferente de forma inovadora e fazer com que isso se torne uma empresa de sucesso, um negócio de sucesso, ou até mesmo um serviço, um trabalho que você desempenha lá dentro da empresa que você trabalha hoje. Talvez tenha algo lá que foi sempre feito dessa maneira. Ninguém nunca olhou para aquilo para fazer de forma diferente. E você, enquanto empreendedor, pode olhar para aquela situação e pensar ela de uma forma diferente. De repente, agilizar um processo dentro da sua empresa, que vai mudar todo o cursor do processo produtivo, vai fazer com que a tua empresa se torne mais competitiva perante os concorrentes, e isso vai fazer você até se desenvolver melhor lá dentro da organização que você trabalha, que nós vamos falar isso mais à frente, que empreender também não é só abrir novos negócios, tá? Eu vou parar por aqui, porque já estou com 33 minutos e eu não quero deixar o vídeo muito longo, como eu falei para vocês. Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula, aquilo que eu falei lá no início, vamos focar, colocar na nossa cabeça que empreendedorismo sempre estará relacionado à inovação. Coloquem na cabeça de vocês também, desde o princípio, que empreendedorismo nem sempre é a abertura de novos negócios, que existe também o intraempreendedorismo, que é quando eu consigo inovar lá no local onde eu já trabalho, tá? É importante nós sabermos, pegarmos aqui os exemplos que nós temos da cultura empreendedora dos Estados Unidos, o que é importante para que nós possamos desenvolver esse nosso lado empreendedor. Colocar na nossa mente que a oportunidade tem sempre que vir primeiro. Eu preciso ser alguém visionário, olhar para uma dificuldade, olhar para uma necessidade da sociedade, e onde ninguém está vendo uma oportunidade, eu conseguir enxergar uma oportunidade. Preciso também entender que não é porque não deu certo hoje que não significa que não dê certo amanhã. Se tiver um planejamento, eu posso me planejar, me organizar, realizar um estudo detalhado da situação, realizar um plano de negócio, que nós vamos ver mais à frente, e aprender com os meus erros. Estudar empreendedorismo desde cedo. Quanto mais a gente estuda, mais chances tem de fazer dar certo. E, mais uma vez, repetindo, inovação. Inovação. A palavra-chave para nós definirmos empreendedorismo sempre será inovação, tá? No decorrer das próximas aulas, nós vamos desmembrando um pouco mais aí o que isso significa. Por hoje seria só isso. Eu ultrapassei só 5 minutos, gente. Eu tô supimpa no meu tempo.
Acho que vou falar até mais uns 5 minutinhos para poder passar mais 10 minutos. Enfim, gente, é isso. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Me gritem, me chamem. E daí nós vamos conversando, vamos tirando as dúvidas, tá? Beijo no coração de vocês.